Nesse mundo que a gente está vivendo, a gente não pode fazer a mesma coisa do mesmo jeito, porque senão a gente vai ser pego de calça curta. Então a ideia é que a gente reaprenda a pensar com a nossa cabeça e vendo o que tem de moderno sempre. A primeira recomendação é sair do vício das receitas prontas. Ah, mas isso aqui toda a vida foi feito desse jeito. Mas aqui era assim, aqui era assado. A outra coisa importante é resgatar a coragem de ser simples. Todo mundo adora vender uma BMW. Né? Pô, mas olha, isso aqui você vai precisar disso, vai precisar daquilo, daquilo outro, não sei o quê, porque isso, que aquilo, daqui a pouco o cara não sabe nem a proposta original mais. Nós precisamos ter a coragem de ser simples, inédito, oferecer para o cliente aquilo que ele precisa. Porque o cliente quer, ele tem um foco e não tem mais tempo para discutir nada. Muitas vezes ele precisa de 10, 15 minutos para tomar uma decisão que impacta o resto da vida da empresa. Risco. Pessoal, com risco a gente só faz 3 coisas. Vamos ver, eu estou doido para que alguém discorde. Tratar o risco. No caso, você tem um carro, você vai lá e blinda o carro, você coloca vidro escuro, você evita de andar em determinados horários onde a estatística comprovadamente diz que você tem problemas, né, de assalto, de batida. Né? Você consegue tratar o seu risco. Sabendo quais são, você vai lá e trata com as ferramentas adequadas. Assumir o risco é o quê? É você simplesmente dizer, olha, está aqui meu carro, o que quer que aconteça, eu vou bancar. Né? Não tratei nada, não fiz, um exemplo aqui, né? Blindagem, não coloquei alarme, não coloquei rastreador, não coloquei nada, e o que aconteceu eu vou segurar a onda. E o outro é transferir. Então eu posso chegar lá, amigo, quanto é o seguro? Ah, 5 mil, tá aí. Pago 5 mil, se roubar meu carro, eu tenho o outro de volta. Isso é tão verdade isoladamente ou não? Então, pessoal, a grande sacada é uma equação. A equação é que a gente tem que lembrar que a gente tem sempre que assumir uma parte do risco e dividir isso pelo que a gente trata e pelo que a gente transfere. O tratamento é o quê? O backup das imagens. Vem da análise de risco que se faz. Uma coisa muito interessante, eu coloquei aqui, para a gente lembrar, as pessoas, né, estão sempre aqui, pessoas e ativos. Né, isso é uma definição conceitual da Universidade de Madrid, né, da Universidade de Comillas, onde eu me especializei, e que ele diz o seguinte, olha, a proteção das pessoas está sempre, né, em volta de uma vulnerabilidade que nós causamos. Quem causa a vulnerabilidade somos nós. Tá? Por sua vez, esse anel de segurança, ele tem que estar, tá certo? Protegendo das ameaças. Aqui as ameaças estão representadas de fora para dentro, mas muitas vezes nós temos ameaças internas. Ok? As nossas vulnerabilidades não são só para com fora, mas dentro também. Então, pessoal, esses riscos em termos conceituais estão divididos em 4 pontos, tá? São os riscos sociais, os naturais, os técnicos e os biológicos, tá? Esses é só para efeito de conhecimento. Onde é que... Pessoal, agora vamos entender como é o processo na cadeia logística. Vamos lá, eu resolvi homenagear o nosso vice-presidente, Dr. Ricardo Lerner, né, e coloquei aqui o exemplo do garimpo, né? Então vamos lá. O ouro está lá no garimpo. Precisa de segurança aqui? Hein? No garimpo? Alguém faz ideia de como é que é a segurança em garimpo? Na bala, na faca. É aqui é a segurança pesada. Porque tem determinados riscos lá. Né? Aqui, no transporte do ouro, tem? Opa. Aí quando chega na fábrica, tem também? Tem problema na fábrica? Tem. Isso em qualquer processo. Aí depois vem lá o representante, eu coloquei ali, o cara que vende, o cara que sai lá com a joia, né? Para poder levar para a loja. E o cara que está na loja lá também. E depois que compra,
né, a pessoa que está usando ainda tem um problema, não tem? Né, da atratividade daquela joia, aquela coisa toda. Então, de quando ele é produzido até na hora que ele entrega ao consumidor final, existem todos esses problemas. O roubo de carne, acidente, o roubo puro e simples, assalto, furto, né, danos de imagem, né? A gente colocou aqui outros, sabotagem, perda, quebra, fraude, furto, são tipos de risco que estão atrelados a esse tipo de setor. Pessoal, as funções de segurança, eu brinco muito dizendo que a gente recebe sempre uma tempestade de coisas, né? E está aí a nossa tempestade. Sabotagem, assalto, furto e tal. E a gente vê esse guarda-chuva da segurança com tudo embaixo dela. E a segurança, ela está mudando muito, né? Muita gente não usa mais esse nome, segurança. Usa Risk Management, gerenciamento de risco. Pessoal, agilizando aqui, como eu estava falando, né, a gente tem aqui o gerenciamento de risco, né, como uma das ferramentas que faz a leitura do processo todo, tá? De segurança patrimonial, de pessoal, contra incêndio, eletrônica, de informação, tudo aí lá. Tá? De segurança definida, certo? Estruturada com os recursos humanos, ou seja, gente adequada, né? Tem os recursos técnicos também, e principalmente tem as suas normas e procedimentos definidos, é muito mais fácil de lidar. Agora, para construir isso aqui, precisa ter o quê? Investimento. E você só consegue isso se você fizer o quê? Uma justificativa. Você tem que dizer, amigo, você vai investir 100, mas vai economizar 1 milhão. Então, você vai investir 10% da sua perda potencial. Agora, como é que eu digo isso para ele se eu não fizer uma análise de risco? Olha aí a 31 mil, quem lembra? Agora vamos fazer uma visão estratégica, tá? Vamos de cima para baixo. Nós estamos aqui no mundo. Nós temos aqui um satélite, temos aqui o ensaio do boom, um navio pesqueiro ali, temos um tornado e temos aqui uma ilha. Tá? Pessoal, me diga aqui uma coisa. Alguém já ouviu falar de algum desses assuntos que estão aqui? Aí eu pergunto a vocês, por acaso, vocês conhecem alguma empresa que teve problema por conta do tsunami lá do outro lado do mundo? Teve problema aqui no Brasil? Agora conhece, né? Então, muitas vezes o negócio você imagina que está tão longe, mas que pode afetar você. Ok? Então aqui tem um exemplo disso, né? Aqui falando do país, trazendo isso para a nossa realidade mais próxima. Alguém faz ideia do que é isso aqui? Conhece essa bandeira? Por acaso, alguém já ouviu falar que esse cara aí quis cortar o fornecimento de gás para o Brasil? Aí eles diziam, ia afetar quem? Sabe quem é que utiliza 60% desse gás? Quem? Quem? De onde? De que estado? São Paulo. Argentina, falando que quer agora cobrar, né, uma parcela lá do Uruguai, né? Aqui é o Uruguai, né? Argentina, né? Querendo cobrar uma parcela maior agora da energia, porque tem uma transferência de não sei quantos bilhões agora, papapá. Isso vai afetar a economia também? Já foi acertado, inclusive nós estamos pagando a energia mais cara do que eles pagam lá. Tá? E por aí vai. Então, a gente coloca aqui alguns exemplos, eu vou encurtar aqui, em razão do tempo. Tá? Agora vamos falar aqui de São Paulo, trazendo um exemplo do setor de vocês. Olha só, tivemos no Rio de Janeiro um problema desse. Qual foi o problema? De uma mineradora, não foi? Estourou não sei o que e lavou uma cidade, lembra? Aí nós estamos acompanhando, né, como foi o caso com o pessoal da Casa Civil, um estudo que está sendo feito no estado de São Paulo que diz o seguinte, que o comportamento pluviométrico do estado mudou. Então está chovendo em áreas mais, né, está chovendo mais em determinadas áreas que antes não chovia. E as barragens, né, as contenções, elas estão suportando porque houve essa mudança. Mas isso é cíclico. Então, determinados locais que estão sem manutenção, que estão sem controle, né, sem uma devida atenção, eles podem sofrer inundações, né,
e, consequentemente, tem um rompimento, um estouro na barragem dessa, e as cidades que estão sendo construídas indevidamente ao longo de uma possível área de escape de uma barragem dessa, certamente vão ser devastadas. Então isso é um trabalho de prevenção, isso é uma visão macro da segurança. Então se eu vou construir hoje a minha indústria, né, eu vou construir um CD, eu vou ter que pensar nisso ou não? Eu tenho que pensar quais são as rodovias que vão me dar acesso? Eu tenho que pensar no meu acesso ao porto, por exemplo? Eu tenho que pensar nas implicações de invasões lá no Paranapanema, não sei o quê, problema de sem terra e tudo. Eu sou obrigado a pensar em tudo isso. Porque senão o meu CD vai ser assaltado, eu não vou ter acesso e eu vou ter um senhor de um pepino para administrar. Logisticamente falando, eu estou arrasado. Então, quando eu vou fazer um planejamento, eu tenho que seguir aqui o exemplo, né? E dou aqui o exemplo da Cutrale. Alguém faz ideia de quem é essa empresa? Todo mundo sabe, né? É responsável por 30% do suco de laranja do mundo, né? A Cutrale, ela está a uma distância, tá certo? De São Paulo. Opa! Ela está aqui a 379 quilômetros. Então aqui estão as fábricas dela aqui, Araraquara e Bebedouro, né? E aí ele pega, sai daqui e tem que trazer para o Porto de Santos. Aí eu pergunto a vocês, será que esse pessoal está monitorando, por exemplo, greve? Como é que é? Greve não, como é que é? Manifestação que acontece na Bandeirantes, acontece na paralisação de rodovia, não sei o quê. Será que isso interessa para o cara? Ainda mais carregando uma carga perecível, né? E ainda mais dentro do porto lá esperando o navio para carregar, para não sei o quê e tal. Então, tudo isso é uma preocupação que o cara tem que ter antes. Ele não pode deixar para ter na hora. E o cliente, o que é que ele quer ver? Ele quer ver uma solução, porque ele não pode estar pensando somente no transporte convencional, né? Ele tem que estar pensando nas alternativas. Ele tem que ter, tá certo, todo o comprometimento, não só com o resultado da entrega, assim, mas sim com o efetivo cumprimento de toda a segurança até a entrega.